aula de hoje, a tia Gisele quer apresentar a vocês algo que eu acho que vocês conhecem muito bem, que é, a Terra. Olha que linda que ela é. Pois é, a Terra é o planeta onde nós, os seres humanos, eu, você e sua família, vivemos. E a Terra possui algumas características que nós vamos estudar hoje. O tema da nossa aula, então, as características do espaço terrestre. Vamos embarcar comigo aí nas características do espaço terrestre? Provavelmente você já sabe que a Terra tem um formato o quê? Qual é o formato da Terra? Arredondado, exatamente. Mas a Terra é totalmente redonda? Não! A Terra tem um formato arredondado, levemente achatado nos seus polos, exatamente. Então, redonda, 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 ela não é não. Ela é arredondada, como a gente está vendo aqui no globo, porém nos seus extremos, que são os seus polos, elas são levemente achatadas. Como nós já sabemos, o planeta Terra poderia se chamar também o quê? Planeta azul ou planeta água. Isso porque cerca de 70 a 71% de toda a composição da superfície da Terra, olha lá, qual é a cor que a gente vê aqui, em grande maioria? É a cor azul. Isso significa que 70 a 71% da superfície da Terra é formada por água. Por isso, Terra, planeta Terra, também poderia ser chamado de planeta azul ou planeta água. Então vamos lá. Tia Gisele trouxe aqui um mapa para que juntos a gente possa compreender um pouquinho como funciona essa divisão entre água e terra no planeta. Pois é, a água, nós já sabemos que a grande parte do planeta é formado por água, 71%, e essa água se encontra tanto no estado salgado como doce, E elas podem ser encontradas em rios, lagos, lagoas, mares, oceanos e por aí vai indo. Já a parte seca do planeta Terra, que é o que a gente chama de terra firme, é chamada de parte continental. Exatamente. E o que é a parte continental? Antes de falar sobre o que é a parte continental, nós vamos falar sobre o que é o continente. O continente, ele é uma parte grande de terra, toda cercada por água. E aqui no nosso planeta, nós possuímos 6 continentes, que são os seguintes. Olha lá. O continente americano, que é dividido em 3 partes, que é a América do Sul, América Central e América do Norte. Nós temos o continente europeu, temos também o continente asiático, temos a África, a Oceania e a Antártica. Pois é, todos esses continentes são partes continentais, São continentes, e são continentes porque são grandes pedaços de terra cercados pelas águas dos oceanos. Existem 2 formas principais de representar o planeta Terra. Uma é através, do globo terrestre. A representação da Terra através do globo é a representação mais aproximada e chega mais pertinho ali do formato real da Terra. E a outra forma de representar a Terra é através do mapa mundi, que também é conhecido como planisfério. Nessa a gente consegue observar de uma forma plana a divisão continental que existe na Terra. A tia Gisele, então, trouxe aqui um mapa que está sem cor e juntos nós vamos marcar e identificar os diferentes continentes que possuem o planeta Terra nesse mapa mundi aqui. Vamos lá? Nós vamos começar identificando, você aí de casa, onde fica o continente da América. Procura aí e aponta com seu dedo aí na tela onde fica o continente da América. Aqui?
Não, o continente da América, ele fica aqui, ó. Olha que continente grandão. Pois é, e como a tia Gisele já falou, o continente americano, ele é dividido em América do Sul, que é essa parte aqui de baixo, a América Central e a América do Norte. Visualizaram? Vamos agora procurar onde fica a Europa. Procura aí onde fica a Europa. Aqui é a América, a gente já sabe que não é. Onde fica a Europa? A Europa é esse pedacinho aqui, ó. É um pedacinho pequenininho que, se você observar bem, ela não é totalmente cercada por oceanos. Conseguiu ver? Ué, tia Gisele, então ela não é um continente? É sim. As características dos povos que pertencem a esse pedacinho aqui de terra são tão semelhantes, tão próprias entre si, que fazem com que, através da história, a Europa se tornasse um continente. Só que tem uma coisa interessante. Ó, tá vendo aqui a Rússia? A Rússia faz parte de um outro continente que nós vamos marcar já já. Porém, metade aqui, ó, da Rússia faz parte do continente europeu. Essa ligação se dá porque os povos que habitam aqui são muito semelhantes em cultura com os povos que habitam aqui na Europa. Essa ligação é o que a gente chama de euroasiático. Outro continente é esse aqui, ó, que a tia Gisele já marcou, que é o continente asiático. Pois é, e o continente asiático, ó lá, mais uma vez eu vou falar para você observar, ele não é totalmente cercado por água, como é, ó, o continente americano. Ele tem lá essa ligação aí com o continente europeu, que formam a Euroásia. A tia Gisele marcou aqui em amarelo um outro continente, que é o continente Oceania. E olha que interessante a característica da Oceania. Ela é composta por muitas ilhas. Se você olhar aí no seu livro, o Mapa Mundi, você vai conseguir observar a quantidade de ilhas que fazem parte desse continente. É uma característica que diferencia a Oceania dos outros continentes. Outro continente, ó, é o continente africano. Onde que ele tá? Sobrou esse e sobrou esse. Qual você acha que é aí o continente africano? Pois é, o continente africano, ó, é esse aqui, ó. Neles estão lá os países da Angola, de Madagascar, do Congo, muitos outros países aí que compõem, então, o continente africano. E para falar do último continente aqui que sobrou no mapa, que é esse continente aqui, tia Gisele quer só relembrar com vocês uma informação lá do início da nossa aula. Presta atenção. Vocês se lembram que a tia Gisele falou que o planeta Terra tem um formato arredondado e ele é levemente achatado aonde? Nos polos, exatamente. O planeta Terra, ele possui dois polos, que é o Polo Norte e o Polo Sul. O Polo Norte faz composição na parte superior, né, do nosso planeta, e o Polo Sul está aqui embaixo. E é justamente aqui, ó, nessa parte, que nós encontramos o continente da Antártica. Mas a tia Gisele tem uma curiosidade aí para esclarecer com vocês. Diferente do que muita gente pensa, o povo esquimó, eles não vivem aqui, ó, na Antártica, não. O povo esquimó, eles se encontram no polo norte do planeta Terra, aqui, ó, no norte da Rússia, da Groenlândia, do Canadá. Exatamente. E na Antártica não existe habitação nenhuma, é impossível morar lá. O que acontece lá de construções na Antártica são centros de pesquisas e estudos feitos, né, justamente para que se hajam pesquisas e estudos ou armazenamento de algumas informações importantes com relação a essas pesquisas e esses estudos. Recapitulando então,
A Terra pode ser representada através do globo terrestre ou do mapa mundi. O espaço de terra firme que existe no planeta Terra é chamada de parte continental, que é dividida em 6 continentes, que são o continente americano, o europeu, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártica. E espero muito que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Podem fazer lá os exercícios do livro de Geografia da página 19 até a página 22 e do livro de reforço na página 47. A tia Gisele agora vai dar um recadinho para vocês. Na próxima semana, nós iniciaremos as nossas avaliações. Exatamente. É importante que para a composição aí do seu currículo escolar, você faça as suas avaliações. Então, você precisa ir até a escola, fazer a retirada lá das suas avaliações, para que você não deixe de ser avaliado aí e ter um bom desempenho, mesmo estando nesse período de quarentena. Ó, um grande beijo para vocês, estudem e até a próxima semana. Tchau!